Olá galera, seja muito bem-vindo aqui no YouTube. Esse é meu primeiro vídeo aqui. Demorei para gravar porque demorei muito para pensar em conteúdo que seria relevante para o YouTube, mas finalmente estou feliz de estar aqui. Então, se você chegou agora, é claro que você acabou de chegar ao primeiro vídeo, e já me ajuda aí, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você achou, que eu vou responder você também. E para começar, eu quero começar do começo mesmo, falando sobre a profissão analista de dados, o que é, o que faz, onde vive, o que come analista de dados, enfim. Eu quero falar sobre tudo isso para você nesse começo. É um vídeo um pouco mais introdutório, mas vai ser bom para você ter um panorama geral sobre como é o trabalho de analista de dados, tá? Então, eu fiz aqui um mapa mental aqui no Miro mesmo, para você entender como que é o trabalho com dados. Então a gente tem, é lógico, sempre dados é o centro de tudo nesse trabalho. Então tudo que você tem que fazer, se a gente for fazer, é centralizado nos dados. E aí eu listei aqui as três principais profissões que você pode trabalhar com dados. A gente tem aqui primeiro, que é analista de dados, depois a gente vem para cientista de dados e depois para engenheiro de dados. Vamos começar com analista de dados. O analista de dados, eu coloquei aqui entre parênteses BI, que é a Business Intelligence, é o profissional que ele é responsável pelo tratamento dos dados, criação de dashboards, relatórios e análise de insights. Ou seja, esse é o profissional que ele vai ser contratado por uma empresa para levar soluções baseadas em dados. E essas soluções nem sempre é olhar para um dado e falar, a solução está aqui. Você tem que trabalhar muito profundamente nesses dados, no tratamento, na visualização, nos insights, nos relatórios, para poder, além de você enxergar a solução aí, você tem que fazer a pessoa entender a solução que você enxergou. Então, por isso que criar dashboards, relatórios e análises de insights é algo muito importante, fundamental, é uma habilidade muito importante para você ter. E aí eu coloquei aqui as principais habilidades de tratamento de dados. O que ela envolve? Envolve lógica, claro, você tem que ter uma lógica básica de programação, entender por que aquele dado está ali e entender o que houve para aquele dado estar ali. E banco de dados, é lógico, porque você vai trabalhar muito com banco de dados, então saber ter noções básicas, pelo menos para começar, de linguagem SQL, linguagem de banco de dados relacionais. E é claro, tudo isso aí que eu estou falando é assunto para próximos vídeos que é muito conteúdo e muito intenso. A ideia aqui nesse vídeo é ser algo mais curto por ser o primeiro mesmo. O dashboard dos relatórios, as habilidades principais que você precisa ter para trabalhar com isso é visualização de dados. O que é visualização de dados? É você saber simplesmente encaixar dados nos gráficos, qual gráfico explica melhor aquele dado, qual é a principal cor, qual a principal combinação, o que pode fazer, o que não pode fazer. Isso parece ser algo simples, mas é algo muito sério e tem que ser tratado com muita seriedade, porque você pode ser bom em tudo, no tratamento de dados, mas se no final o seu dashboard, os seus gráficos não contarem a história certa, que é inclusive o que está aqui no storytelling, você pode pôr todo o seu trabalho que você teve de dias, de meses, de semanas, por água abaixo, só por conta de que você colocou gráficos errados e fez cálculos errados, enfim. E aí, análise insights, que é uma habilidade do profissional de BI, que para você poder gerar análises insights importantes e corretos, você tem que ter um entendimento profundo no negócio que você está trabalhando. É lógico, isso aqui é para tudo. Então, você recebeu um trabalho para fazer, um projeto, uma solução para entregar. Antes de você começar a abrir o negócio, antes de você começar a abrir a base de dados, começar a trabalhar sobre isso, você tem que entender qual é o negócio que você está trabalhando, qual é a solução que esperam que você entregue, entender profundamente se o negócio, por exemplo, sei lá, uma clínica de saúde. Você tem que entender como funciona essa clínica de saúde, por que acontece isso, entender tudo do negócio para poder começar a trabalhar com dados. Então isso aqui eu coloquei como skill principal de análise e insights do profissional de BI, mas isso aqui serve para tudo também. Bom, vamos falar agora do engenheiro de dados. O engenheiro de dados, bom, você
conhece, claro, a profissão de engenheiro de modo geral, engenheiro de todas as áreas aí, é praticamente isso. Você vai trabalhar com a infraestrutura de dados. Então você tem os dados lá, o engenheiro é a pessoa que vai pensar como esses dados eles se relacionam melhor, como esses dados se posicionam melhor, se organizam melhor. Então o engenheiro ele vai trabalhar com a infraestrutura de dados e também com a arquitetura de dados. O que é a arquitetura de dados? É você saber colocar esse dado de uma forma que todo mundo vai poder utilizar muito bem esse dado. Então é algo muito complexo, como eu falei, para explicar em um vídeo, mas é muito conteúdo para próximos vídeos aí. E a infraestrutura de dados, você tem que ter uma noção muito profunda de banco de dados, e aqui eu falo não só banco de dados relacionais, mas também não relacionais. O que é banco de dados relacional e banco de dados não relacional? Vou explicar nos próximos vídeos, mas agora é um panorama geral para você. E aí, para trabalhar com arquitetura de dados, você também tem que ter noção de banco de dados e também de programação. Na programação, eu falo, existem algumas linguagens de programação que são específicas para você desenvolver sites, por exemplo, desenvolver sistemas. Para trabalhar com dados, tem linguagens de programação que são específicas para ler dados, para tratar dados, para visualizar dados, que é Python e SQL, que são as principais. Existem outras também, mas essas são as principais que você sempre vai ver. Mas também, assunto do próximo vídeo. E agora, por fim, chegamos ao cientista de dados. O que o cientista de dados faz? Ele tem algumas das suas principais trabalhos, trabalhar com Big Data, com Machine Learning, inteligência artificial e desenvolvimento web. O que é isso? Big Data, vamos supor que, hoje em dia a gente tem milhões de dados sendo produzidos diariamente por pessoas, por empresas, por negócios. E aí o Big Data é saber consumir esses dados, recolher esses dados de forma prática, rápida e de forma fazer uma automação com esses dados. Então, o Big Data é o profissional responsável por isso. Então, para trabalhar com Big Data, que é algo muito legal, é muito complexo, é muito difícil assim para se começar, você tem que ter também uma boa noção de banco de dados e de programação, que isso aqui é meio que de praxe para todas as habilidades. Machine Learning, o que você tem que ter especificamente para trabalhar com Machine Learning? Aliás, Machine Learning é o trabalho que você faz para construir, para dizer para o computador, olha, eu estou te mandando uma base de dados, estude ela, aprende com ela, porque depois eu vou precisar de você, com todo esse seu aprendizado, para você começar a prever novas soluções, prever novas possibilidades. Por exemplo, eu falei no meu Instagram há um tempo atrás sobre previsão de casos de doenças de diabetes. Então hoje em dia é possível prever doenças, como? Com Machine Learning. Então a gente programa, o computador programa o sistema para que ele aprenda com os dados. Então eu carrego uma base de dados bem grande, extensa, para ele aprender. Então, base de dados, por exemplo, eu coloco aqui, a pessoa é um homem, tem 30 anos, pesa 50 quilos e tem 1,70 m e seu tipo sanguíneo é X, Y, Z e ele tem diabetes. E depois eu coloco outro, é mulher, não sei o que e tal, não tem diabetes. Aí eu começo a colocar aleatoriamente, na verdade, não é aleatoriamente, mas tem método específico, de um monte de dados de pessoas que têm e que não têm diabetes. E eu falo para a máquina, ó, aprenda com esses dados, aprenda bastante, e a máquina vai aprender com tudo isso, para que depois, na hora de testar, eu vou colocar um dado que ela ainda não conhece, que eu sei que essa pessoa tem diabetes, só que eu não vou falar para ela, e eu vou colocar com todas as variáveis, o peso, a altura, a idade, enfim, o tipo sanguíneo, para falar, ó, essa pessoa tem diabetes ou não. Aí a máquina vai falar, ó, essa pessoa tem 80% de chance de ter diabetes, e eu sei que ela tem. Então é um caso positivo que está muito próximo do real. Então eu vou treinando a máquina assim até ela chegar num ponto específico que eu falo, não, aqui tá ok, vamos parar por aqui. E a gente vai começar a utilizar essa máquina, aprendizado de máquina no mundo real, na vida real. E assim acontece com tudo, tanto com
prevenção de doenças, com prevenção com preço de casas, com, enfim, análise de fraude, de inadimplência, de pessoa tem tendência a se tornar uma pessoa inadimplente ou não. Enfim, em vários tipos de negócio dá para aplicar o Machine Learning, que é muito bom, é muito legal, eu gosto muito. E para aprender Machine Learning também você precisa ter estatística e programação como as suas principais habilidades. Inteligência artificial, que também praticamente uma das Machine Learning, é uma das bases de inteligência artificial, que você, por exemplo, a Alexa, que é o robô da Amazon, ela é uma inteligência artificial pura, que ela também é muito fundamentada com Machine Learning. O Google, quando você fala, ok, Google, Hey Siri, que você vai conversando, ele vai te conhecendo melhor, vai arquivando seus dados para poder propor soluções mais específicas para você. Isso é uma inteligência artificial. Ele começa a trabalhar sozinho com base em dados para poder facilitar o seu trabalho. Sempre tudo que a gente está fazendo aqui é a fim de facilitar o trabalho e solucionar algum problema. E também as principais skills, habilidades de profissional de inteligência artificial é estatística e programação. Lógico que as habilidades não se limitam a isso, tem muito mais que você tem que desenvolver, mas as principais que eu consideraria são essas duas. E desenvolvimento web, sim, dá para desenvolver sites, dá para desenvolver programas, sistemas com ciência de dados, com Python, enfim. E aí, isso aqui, a principal habilidade é a programação, porque é a programação pura, você vai ter que entender sobre programação. E é isso que a gente faz para desenvolver sites. E aqui uma curiosidade, a gente tem aqui, desconsiderando engenharia de dados, vamos pensar só em analista de BI e cientista de dados. Ambos são importantes, aliás os três são muito importantes, fundamentais para qualquer tipo de negócio grande e para qualquer tipo de negócio pequeno se tornar grande. Isso aqui é muito importante. Esses profissionais são profissionais que hoje em dia no Brasil ainda é escasso, por isso a procura é muito grande, a demanda é muito alta e consequentemente a remuneração também é muito alta para quem sabe trabalhar bem nessas três áreas. E aqui uma curiosidade, o BI ele quase sempre vai olhar o passado e o cientista de dados ele vai quase sempre olhar no futuro. Então assim, com base nos dados, o BI ele olha para o passado, entende o passado e propõe soluções para o futuro. E com base nos dados, o cientista de dados ele foca sempre em prever coisas para o futuro, em buscar soluções para o futuro. Ambos são muito importantes, como eu falei, engenheiro de dados também é fundamental. Ambos são áreas bem legais para trabalhar, mas são áreas específicas e quando você escolher trabalhar em uma, você tem que focar em uma e aprender tudo sobre ela até o fim. E aqui eu coloquei de forma geral, de todos os três, as principais habilidades que você deve desenvolver, independente se for escolher seguir uma área ou não, banco de dados, lógica de programação, estatística e conhecimento de negócio. É lógico, eu coloquei aqui, listei, mas não no critério de principal, assim, só listei aleatoriamente na ordem, mas esses são os principais. Banco de dados, que é banco de dados SQL e NoSQL, são bancos de dados relacionais e não relacionais. Lógica de programação é entender como funciona cada regra de programação, por que existe isso, enfim. Estatística, que é cálculos estatísticos, matemáticos, que é importante para tudo. Você pode pensar que não é, mas é sim muito importante. E conhecimento do negócio, como eu falei, para você começar a trabalhar nisso, você tem que entender o negócio, por que aquele negócio existe, o que o negócio faz, qual é o problema que esse negócio resolve, enfim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e tenha aprendido um pouco. É claro que por ser primeiros vídeos, eu vou separar vários conteúdos que a gente falou aqui em vídeos específicos para esse conteúdo. E se você gostou, por favor, se inscreva aqui no canal, curta, me siga no Instagram também lá, @juliomoreira_, vai estar tudo aqui na descrição. E comenta aqui o que você achou, se você tem alguma sugestão, alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre esses negócios. E muito obrigado pela sua audiência aí.